Olá, dando continuidade, né? a- Quem fez paradigmas de linguagem de programação comigo deve lembrar, né, de programação orientada a aspectos, mas não custa nada revisar um pouco, né? Então, em resumo, né, o problema que aspecto ataca, né, o problema que a orientação a aspecto, assim como a reflexão computacional deseja atacar, é resolver com o espalhamento de código que acontece quando a gente tem preocupações transversais, isto é, preocupações que estão implementadas de forma espalhada no código, né? Que leva a esse emaranhamento, esse, né, espalhamento do código. Então, é, quando a gente tem muitas preocupações distintas numa mesma classe, é o que a gente chama de emaranhamento. Então, a gente aumenta a complexidade daquela classe, aumenta o acoplamento dela. Quando a gente tira o olhar da classe, coloca o olhar na feature, na característica, por exemplo, log. Onde está o log? Ah, o log está espalhado em várias classes. Aí a gente tem o espalhamento de código, tá joia? E isso vai dificulta muito o trabalho do programador, principalmente quando a gente lida com manutenção de código. Então é muito difícil dar manutenção, evoluir, depurar, né? Fica complicado, né? Então exige-se muita disciplina do programador e mesmo assim não é suficiente, né? Porque é difícil realmente lidar com esses problemas, tá? Então, quando a gente pensa em funcionalidades como tratamento de sessões, como log, né, e outras funcionalidades, né, conexão e desconexão RMI para distribuição, por exemplo, né, então conexão e desconexão de banco de dados, então, são funcionalidades que normalmente podem ficar espalhadas, né, em várias classes, e isso aí gera problemas. Então, quando a gente pensa em uma funcionalidade clássica, por exemplo, olha, ela fica localizada em um local, né? Mas quando a gente pensa em um cross-cutting concern, uma coisa transversal, né? A gente idealmente deveria ficar junto, mas ela fica espalhada, como é o caso aqui do sistema de log, tá? Sistema de log do Tomcat, né? Aquele exemplo que nós usamos realmente era do sistema de log, tá? Então, quando a gente pensa em é, resolver esse problema, nós precisamos de uma forma de extrair todos esses códigos espalhados e concentrá-los em um mesmo lugar. E fazer esse weaving, esse embaralhamento em tempo de execução, por exemplo, já que ele precisa ser executado assim espalhado. Mas que a execução seja espalhada, mas não a codificação e a manutenção, né? Então, esse espalhamento tem que ser evitado. Então, o que se pretende com aspectos é pegar todos esses códigos espalhados, que estão aqui destacados em vermelho, e trazer para o mesmo lugar, né? Modularizar. Então, trazendo para um lugar, fica mais fácil de dar manutenção, mais fácil de implementar, de concentrar a atenção, de depurar, mas em tempo de execução, ele precisa ser embaralhado, né? Ele precisa é, ser executado como esperado, né? Alguém tem que entrelaçar, digamos assim, o código, né, com o, o cross-cutting concern, com o aspecto, né, digamos assim. Então, algumas entidades importantes ou alguns conceitos importantes que nós usamos aqui, né? Primeiro, o conceito de point cut, que é um conjunto de junção. O point cut é um conjunto de join points, né? Que são os pontos onde o código vai ser interceptado. Por exemplo, todos os métodos de uma determinada classe, ou num método específico de uma determinada classe. Então, esses são os point cuts, né? Que na verdade é o conceito em si, né? Que pode, por poder interceptar mais de um método, se você representar por uma expressão regular, alguma coisa assim, ou vários métodos satisfaçam a expressão, né, condicional do point cut. Então, cada um desses pontos, cada método onde ele intercepta é chamado de join point, tá? Mas o conceito programado em si é o point cut. Além do point cut, nós temos os
advices, né? Então, além de saber onde interceptar, é qual código eu injeto, né? Então, são justamente os advices, ou os adendos, né? São pedaços de código, no caso do Aspect-J, em código Java normal, né? Que são injetados, inseridos nesses pontos de interceptação, nesses, né, point cuts, digamos assim, em cada join point do point cut, em cada método, em cada local, né, a gente vai interceptar, tá joia? E injetar o código. E essas unidades compostas por point cuts e advices é o que a gente chama de aspectos. Então, o join point é a unidade mínima, né? É cada local que eu intercepto no código para injeção, né, do código do aspecto, né? Ele é identificável durante a execução do sistema. Por exemplo, a execução de métodos, a chamada de métodos, né? A invocação, né? Ou de construtores, né? A leitura de um determinado atributo, todos esses são pontos, né? Então, por exemplo, né, eu tenho aqui uma chamada, né? Então eu tenho um método, né? Novo monstro, construtor, na verdade, né? Chamei o construtor. Depois chamei o método clone. Depois chamei copy de, né? Copy de, pronto. Então, note que tem 3 chamadas aqui, tá? Quando a gente cria um ponto de junção, né, o local a ser interceptado, digamos assim, nós poderíamos definir, olha, vou criar uma interceptação aqui na execução do método novo monstro, ou na execução do clone, ou na execução do método copia de, né? Nesse caso daqui tá representando, digamos assim, a execução do construtor, né? Beleza, desse monstro terrível aqui, né? Então, note que uma coisa é a execução do método, que é representada aqui pelo tempo de vida da execução do método. Outra coisa é a chamada ou a invocação do método. Então, note que a invocação do método clone acontece aqui na fábrica, né? Enquanto que a execução do método clone, onde ele está implementado e ele executa, é na classe monstro. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia. A mesma coisa, o copia de. O copia de, ele é invocado na classe monstro e ele é implementado e executado na classe monstro terrível. Tá? Então, há diferentes tipos de pontos de junção, né? A gente acabou de exemplificar invocação, execução, mas também pode ser acesso a atributo, alteração de atributo, inicializações de valores, né? Lançamento de exceções. Então, a gente pode ter diferentes pontos para interceptar, né? Então, varia de acordo com o contexto, né? A invocação é onde eu chamo o método. Eu posso interceptar em vários locais do código para um único método. Vários locais que chamam esse método. Então, a invocação quer dizer que o meu adendo, o meu advice, o código dele vai ser injetado em todos esses lugares, vai ficar repetido mesmo. Tá? Se você não quer isso e acha que é suficiente injetar no próprio método, ou antes ou após a execução de um método, então o, o join point vai ser um execution e não um call, não a invocação. Tá? Nós veremos já já no código para exemplificar. Então, a maneira de especificar os join points são através de point cuts. Tá? Essas expressões que eu falei, call, execution, são expressões usadas aqui embaixo, por exemplo, no point cut. Ele é que é codificado. O join point é um conceito, tá? São os locais do código que são interceptados pela expressão que eu escrevi no point cut. Então, no código vai entrar 2 coisas, point cut e advice. Tá? E o point cut representa os pontos de interceptação, os pontos de junção onde o código vai ser injetado. Né?
Então, os advices, eles indicam justamente o comportamento, o código, né? E onde ele vai injetar, né? Após interceptar naqueles point cuts, né? No join point especificado. Então, nesse caso daqui, esse aspecto vai interceptar após, né? Após a interceptação. Ele vai injetar o código após. Qual é o point cut? O point cut, nesse caso, ele foi escrito diretamente aqui no advice. Poderia ser escrito separado, como nós veremos. Tá? Nesse caso aqui, ele vai injetar o código após uma execução de qualquer método da classe fábrica ou de qualquer uma de suas subclasses. Tá? Qualquer subclasse, qualquer que seja o tipo de retorno, qualquer método, com qualquer parâmetro, todos os métodos de fábrica serão interceptados na sua execução. Tá? Então, na própria classe fábrica e suas descendentes, ele vai ter esse código, digamos assim, esse system.out.println injetado após esses métodos. Tá joia? Poderia ser aqui before, se quisesse injetar antes, como veremos, ou around, que é uma espécie de before mais incrementado, né? Sem a obrigatoriedade de execução do método. Né? Então, é o mais usado quando a gente pensa em injeção de falhas. Tá? Nós veremos isso. E esse daqui seria uma reflexão em aspect J. Né? Ele vai fazer referência ao próprio join point, quer dizer, ao método aqui onde foi injetado. Já que esse point cut faz referência a múltiplos join points, já que ele pode interceptar qualquer método da hierarquia de fábricas, né? Então, essa variável, digamos assim, do próprio aspect J, ele vai manter o contexto, vai guardar o contexto de qual join point que eu estou interceptando nesse momento da injeção desse código, né, no bytecode. E aí a gente pode colocar os advices desses, né, por exemplo, after return, né, depois do retorno, né, after throwing, before e around. Pois bem, então aspectos de uma maneira geral, como nós, né, revisamos agora, né, podem ser vistos como unidades de modularização, né, que implementam esses interesses transversais, né, os cross-cutting concerns. Né? Então, por exemplo, essas fábricas abstratas, ou a gente poderia implementar políticas de sei lá, de incentivo, onde essas políticas poderiam ser alteradas ou implementadas, de certa forma, como um aspecto, quer dizer, ou formatação de relatório, né? Onde eu tenho aspectos que possam injetar, digamos assim, um cabeçalho, um rodapé, ou detalhes nesse conteúdo do relatório, né? E assim sucessivamente. Tá? Então, basicamente, nós temos uma separação, quando nós desenvolvemos orientado a aspecto, separação da funcionalidade base do sistema. Nós utilizaremos um sistema bancário fictício aqui, simples, no nosso exemplo, que eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? E, paralelo a isso, mas separado, nós implementamos aspectos. Tá? Então, a injeção de falhas no contexto da nossa aula de teste de robustez, ela vai ser implementada como aspecto. Tá? Então, nós implementaremos os point cuts, onde injetaremos as falhas, e os advices, né, contendo o código que será injetado, né, a falha que será injetada. Qual o sistema-alvo? O sistema, né, que vai ser implementado em Java mesmo, que a gente vai interceptar com aspecto. E em tempo de execução, o embaralhador de código, o weaver, ele vai, né, transformar o código naquela mistura que vai ser executada. Né? Isso o aspect J também realiza em tempo de execução. Então, esse weaver ele acontece no nível do bytecode. Então, é possível, por exemplo, fazer o weaving de classes de um ponto jar, por exemplo, de uma biblioteca, onde não se tem necessariamente acesso
ao código-fonte, tá? Então, vamos praticar, porque é importante.